O nosso texto base, eu queria já começar lendo a Bíblia, mesmo que nós não iremos de imediato entrar no texto, em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Esta oficina é homem versus homem de Deus. Um grande desafio. Nós vamos usar bastante a Bíblia. Gostaria de pedir para você ficar atento, ou se não quiser, nas outras passagens, acompanhar, apenas ouça, mas, por favor, versículos 5, 6, 7 e 8, diz assim, falando de Jesus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando eu recebi essa convocação para falar com vocês hoje, me veio à mente, de imediato, vários homens de Deus, que eu pudesse citar como exemplo. A Bíblia é muito rica nesses exemplos. E eu fiquei pensando sobre qual deles iremos falar. Então eu pensei em Moisés, pensei em Abraão, Enoque, Noé, Daniel, Jó, até chegar a esse texto que fala especificamente sobre Jesus. E por que eu pensei nesses homens de Deus que eu citei agora? Porque foram homens que nos deixaram um grande legado. Foram homens que nos deixaram exemplos maravilhosos. O que eu poderia dizer, por exemplo, de Moisés, que está sendo dito sobre ele lá em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, diz que Moisés, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó. Antes disso, ele preferiu ser açoitado e ser escravizado junto com seu povo, porque ele entendeu, ele percebeu que o sacrifício de Cristo era maior riqueza. Os sacrifícios de Cristo eram maiores riquezas do que toda a riqueza que ele tinha no palácio. Então eu fiquei imaginando como um homem que viveu aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo teve a percepção que os sacrifícios de Cristo eram maiores riquezas do que toda a riqueza do Egito. Isso está registrado em Hebreus 11, versículo 23 ao 29. Um grande homem de Deus que teve essa percepção. O que fala de Enoque? Diz também em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, que Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Porque antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque era um homem de Deus. O que falar sobre Noé? A Bíblia diz, lá em Gênesis 5, que Noé era um homem íntegro, justo diante dos seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um homem de Deus. O que falar sobre Daniel? Um homem que fazia parte do povo judeu, que foi levado cativo para a Babilônia. E diz a Bíblia que Daniel propôs firmemente no seu coração não se contaminar com as porções dos manjares do rei, nem com a comida que ele comia, nem com a bebida que ele bebia. Daniel foi jogado, condenado na cova dos leões, injustamente, porque se negou a não adorar a Deus.
Ele adorava a Deus. Prenderam-no por causa disso, mas ele não retrocedeu. Daniel era um homem de Deus. O que falar de Ananias, Misael e Azarias, que foram jogados na fornalha de fogo ardente, porque se negaram a adorar a estátua de Nabucodonosor. Então eles pagariam com a morte e disseram: Tu, ó rei, poderás nos jogar nessa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, porque o nosso Deus, ele criou o fogo. Então, ou o fogo nos queimará, se Deus permitir, ou nós queimaremos o fogo, porque nós somos homens de Deus e não negociamos isso. O que falar de Jó, homem que ouviu do próprio Deus o testemunho de Deus sobre Jó, homem reto, justo, se desvia do mal, não há na terra homem semelhante a ele. Entre outros exemplos, que Hebreus vem dizer que homens e mulheres de Deus, que eram propriedade exclusiva de Deus, que o mundo não era digno deles, homens dos quais o mundo não era digno. Então eu fiquei pensando sobre quem falar. O pastor falou sobre Elias agora há pouco, homem de Deus também. Então eu me deparei com esse texto falando sobre Jesus, do esvaziamento de Jesus como Deus para se tornar homem. Então eu pensei, vou falar sobre o maior de todos os exemplos, que é o nosso Salvador. Ainda a nível de introdução, irmãos, eu quero fazer algumas afirmações. Primeira delas, eu não sou um homem de Deus. Quem vai falar essa manhã para vocês sobre homem versus homem de Deus, um grande desafio, é alguém que não é um homem de Deus. E por que eu afirmo isso? Depois de ler tudo que eu li esses dias, depois de estudar tudo que eu estudei para essa manhã, depois de ser exposto como a palavra de Deus me expôs, eu não posso dizer que sou homem de Deus. A palavra de Deus, ela escaneia a gente, ela nos expõe, ela mostra quem você realmente é, ela mostra quem eu realmente sou. Você pode ter uma impressão de mim, mas quem eu sou de verdade, quem sabe é Deus. Então, diante de tudo isso, diante do que a santa palavra de Deus me revelou sobre mim, eu não posso afirmar que sou um homem de Deus. Mas eu posso afirmar que eu preciso ser um homem de Deus. Eu preciso que a minha vida seja guiada pelo Espírito Santo. Uma pergunta: por que você veio? Você sai de casa num sábado, num dia lindo como esse, e vai para um congresso cujo o tema é Me Tornando um Homem de Deus. Eu quero crer que você tem a mesma percepção que eu, esse sentimento de urgência, esse sentimento de que há uma necessidade de sair da zona de conforto. Eu quero crer que minimamente houve um interesse de sair de casa para um congresso, ouvir sobre ser homem de Deus, sobre o que é ser homem de Deus, ouvir sobre como nos tornar homem de Deus. Outra colocação que eu quero fazer, na verdade é uma sugestão, eu quero sugerir que você permita esta manhã que a palavra de Deus penetre você. Pastor Marcelo, estávamos orando ali, eu estava falando com Deus assim: Senhor, arrebenta a gente hoje de manhã, moleste a gente, incomode a gente, chega de mimimi, essa coisa de não sou cristão, sou homem de Deus, mas cadê? Sou mesmo, eu quero ser mesmo. Parece aquelas pessoas que falam assim: eu quero emagrecer, mas não consigo, aí como 3, 4, 5 pães. Eu quero tanto emagrecer, aí como... Sabe, irmãos, a gente quer ser homem de Deus, hoje não quer ser homem de Deus. Acompanhe comigo, por favor, Hebreus capítulo 4,
versículos 12 e 13. Permita que a palavra de Deus penetre em você. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Só diante desses 2 versículos, eu não posso afirmar que sou homem de Deus, só que eu quero ser. A palavra de Deus é viva. A Bíblia é um corpo. A palavra de Deus é o Espírito. A palavra de Deus, ela corta a gente. Ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra mais fundo do que qualquer outra. Ao ponto de dividir alma e espírito. Ela alcança onde ninguém mais pode alcançar. E é apta para discernir os propósitos e pensamentos. Irmãos, escolha sair daqui hoje diferente, não necessariamente melhor. Quando eu digo escolha sair não necessariamente melhor, é porque quando a palavra de Deus corta a gente fica mal. A gente é chamado à responsabilidade. A gente é incomodado. Então a gente sai daqui mal porque ela penetrou e foi lá no nosso problema. Ela cortou a carne, ela feriu o velho homem. Mas o espírito fica pronto para se aliar com Deus. Não devemos nos referir a esse congresso no passado. Poxa, o congresso foi uma bênção. As palestras foram uma bênção. As oficinas foram maravilhosas. Vamos pensar nesse congresso não como um momento que passamos aqui, mas algo que tenha realmente penetrado na nossa vida. O congresso ainda está sendo uma bênção. Eu fui tocado, eu fui modificado. Deus falou comigo, Ele me incomodou, Ele me chamou para que eu me torne um homem de Deus. Que a palavra de Deus comece hoje a transformar a sua vida. Você não precisa necessariamente, entre aspas, pegar fogo hoje. Mais importante que isso, você precisa ir para casa levando a chama do Espírito. Há muitos eventos hoje em dia que nós vamos, há muitos cultos que nós vamos e saímos de lá cheios e dizemos assim: hoje foi uma bênção, a partir de hoje eu sou diferente. Não passa 2 horas, tudo aquilo acaba. Por quê? Foi impactante, mas não passou de impacto. Devemos levar para casa a chama do Espírito Santo e que ela queime, e queime, e queime todos os dias. Isto posto, o nosso tema, como já disse, é homem versus homem de Deus. Um grande desafio. Eu gostaria de falar sobre esse tema, porque ele mexeu muito comigo, a ponto de eu ficar até um pouco confuso. Eu vou explicar por quê. Pastor André foi muito feliz com a escolha desse tema. E eu fui igualmente abençoado por ter sido escolhido para falar especificamente sobre esse tema. Quando esse tema veio até mim, eu fiquei pensando, homem versus homem de Deus, um grande desafio. Então, automaticamente, eu o dividi em 3 partes. Homem, homem de Deus, um grande desafio. Vou partir daí. Então, esse homem do início do tema é o homem natural, como o pastor falou. O homem natural, o ser humano, todo e qualquer ser humano, você e eu. O homem de Deus é o alvo, o objetivo final.
o grande objetivo que todo homem, todo ser natural deve almejar alcançar. Todo ser humano deve se conscientizar que há uma necessidade de se tornar homem de Deus. E a terceira parte, o grande desafio. O desafio é provocação. Eu digo, eu desafio você a fazer. Eu estou te provocando a fazer alguma coisa. O desafio é toda a incitação, todo o obstáculo, o caminho que temos que percorrer para alcançarmos o objetivo. Só que, quando eu comecei a discorrer sobre esse tema, desta forma como está proposto, tem um X aí, que eu chamei de o X da questão, que é homem, X, homem de Deus, não é assim o tema? Eu comecei a pensar não, na verdade esse X, ele cravou aqui no meu peito, porque ele ficou assim, eu sou X, eu sou versus, eu sou contra. Homem versus homem de Deus. Homem contra homem de Deus. Ele não está casando com o que eu estou desenvolvendo. X nos traz a ideia, nesse contexto, de contrariedade, de adversidade. A partir de meditar sobre isso, me veio à mente uma segunda direção. Esse tema me levou para outro lado. Homem versus homem contra homem de Deus. Esse homem não é mais o ser natural, o ser humano, você e eu. É o homem interior. É a minha carne, a minha natureza caída. Eu falei, por isso que você está aí, né, seu X sem vergonha. Carne, natureza caída, homem, o velho homem, a velha natureza, contra o objetivo de se tornar homem de Deus. É um grande desafio. Eu falei, então tem dois caminhos para percorrer. E como o desafio é o mesmo, e o objetivo é o mesmo, que é se tornar homem de Deus, eles partem de pontos diferentes, o homem natural e a velha natureza, mas se encontram no caminho e formam uma estrada. Eu falei, então essa estrada que temos que percorrer hoje, que é o desafio de se tornar homem de Deus, tendo a minha carne como oposição, tendo meu velho homem como grande opositor, como grande adversário. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, vai nos esclarecer um pouco mais sobre isso. Gálatas 5, 16 e 17, diz assim, digo, porém, andai no Espírito, com letra maiúscula, andai no Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência, a cobiça, os desejos incontroláveis da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Eu sou o maior obstáculo para me tornar um homem de Deus. Não há obstáculo maior para que você se torne um homem de Deus do que você mesmo. A sua carne, o velho homem, sempre vai querer se opor. O espírito e a carne são opostos entre si, para que não façais o que é do vosso querer. Aí você me pergunta, e fala em pergunta, irmãos, por favor, fique à vontade para me interromper, para botar uma colocação, fazer uma pergunta, tá, irmãos? Isso aqui é uma oficina, pode ficar bastante à vontade. O que é ser um homem de Deus? Não é como ser, como me tornar. A primeira pergunta é, o que é ser homem de Deus? O que é ser homem de Deus para que eu me interesse em me tornar um? O que é ser homem de Deus para que eu aceite enfrentar todos esses desafios para chegar a esse objetivo, a esse alvo? O que é ser homem de Deus? A resposta imediata, primeira que eu penso, está na própria pergunta. A pergunta é, o que é ser homem de Deus? Aí está a resposta. O que é ser homem de Deus? O que é ser homem dele? A resposta é
ser homem de Deus é ser de Deus e não de si mesmo. Quando você toma a decisão de ser um homem de Deus, você está dizendo: eu não sou de mim mesmo. Você não é seu, você é de Deus. Eu não sou meu, eu sou de Deus. A partir do momento que eu tomo essa decisão de entregar a minha vida ao total controle de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 19 e 20, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você não é seu, você é de Deus. Existem algumas implicações para se ser de Deus. Uma delas, não ter vontade própria. Jesus disse na oração do Pai Nosso, Mateus 6, já que o Bruno leu logo no início: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus disse isso. No nosso texto base, começa dizendo: porque Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Essa palavra também me constrangiu. Irmãos, usurpar, nós sabemos que significa tomar posse de algo que não é nosso. Tomar a força. Então, olha o mistério, a confusão maravilhosa espiritual, a incompreensibilidade disso. Deus, que é Jesus, ele diz que não usurpou, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Sendo ele Deus, como ele poderia não usurpar? Esse é o maior exemplo de humildade descrito na Bíblia. Deus diz que não quer se usurpar o ser Deus. Ele não quer tomar o lugar de Deus. Então ele se esvazia de si mesmo, tomando forma humana. Reconhecido em figura humana. Isso é colocar todas as suas vontades e volições à vontade de Deus, à mercê da vontade de Deus. Todas as nossas vontades, sem exceção, são submetidas à vontade perfeita e agradável de Deus. Será que eu ainda quero ser homem de Deus? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Um pouquinho mais à frente. É importante, irmãos, eu ressaltar que a gente sempre coloca muitas referências para tentar embasar ao máximo a compreensão do texto. Haja vista, a palavra de Deus é inerrante. Se ela não falar, tudo que você ouvir de mim pode jogar fora. A minha oração é que você jamais ouça a minha voz, mas que seja incomodado com a voz do Espírito Santo no seu ser, no seu coração. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 15, diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Irmãos, é difícil, às vezes, eu ser perfume aqui na igreja, irmão. Eu fico uma horinha com os irmãos, uma hora e meia. Se eu não vigiar, eu pego o tempo todo. Imagine lá fora, na rua, em casa, como esposo, como pai. Imagine no trabalho. Ser o bom perfume de Cristo. Você exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas olharem para você e falar assim: eis aí um homem de Deus. Você pode estar em casa, no trabalho e até na igreja. Em qualquer lugar. Ali vai um homem de Deus. Era o que era dito sobre Elias. Passou um homem de Deus.
Ali vai um homem de Deus. Sermos um bom perfume de Cristo para os salvos e para os que se perdem. Infelizmente, nós vemos hoje muitos cristãos, nominalmente cristãos, que não dão bons exemplos. A minha oração, primeiro, é que eu não seja um deles. Que as pessoas não tenham o que falar de pior de mim. Ter o que falar sempre vão ter, porque eu sou um pecador inveterado. Não se engane a meu respeito. Eu sei pecar, irmãos. Eu sou bom de pecar. Mas que as pessoas vejam em mim, na sua vida, não ser perfeito. Nós não o somos. Mas que veja sobre nós a graça de Deus. Ali jaz um homem que morreu para o mundo. Um homem que vive para Deus. Ele carrega em si as marcas de Cristo. Ele anda, nós percebemos a ação do Espírito Santo na vida dele. Eu o conheci de um jeito, agora eu o conheço de outro. Ali vai um homem de Deus. Que esse seja o nosso perfume sendo exalado no mundo. Outro ponto, ser um homem de Deus implica em termos atitudes que não envergonham a Deus. Lembrando que estamos falando sobre o que é ser um homem de Deus. Implica em termos atitudes que não envergonham a Deus. Ao contrário, que o glorifiquem. Agora, irmãos, imaginem, eu, pecador, do jeito que sou, eu recebi esse título há bastante tempo, esse tema, estudando tudo isso, e sendo confrontado o tempo todo. Por isso que eu já comecei falando, eu não sou homem de Deus. Ser homem de Deus implica em tudo isso. Como eu sou como marido? Se fôssemos um congresso de casais, eu diria, como você é como marido e você como é como esposa. Mas como é um de homens, congresso de homens, a pergunta que eu faço para você é a que eu fiz para mim. E comentei com a minha esposa ontem. Como eu sou como marido? Ela vê um homem apenas, um homem ou um homem que almeja ser um homem de Deus. Vou dar uma dica para vocês, irmãos. Uma dica importante. Se você, por um acaso, é aquele marido que é impetuoso, é ignorante com a sua esposa, fala sem pensar, aqui vai uma dica. Toma a decisão de não ser mais. Ah, irmão Gilmar, eu não consigo. Consegue. Não vai ser de uma hora para outra, mas vai conseguir. A partir do momento que você toma essa decisão, o Espírito Santo trabalha em você. Por isso que o pastor falou, quem quer ser homem de Deus, tome a decisão. E a demonstração disso foi ficar em pé. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe em mim, às vezes eu nem quero. Às vezes eu estou confortável assim. Então, você vai começar a mudar. E a sua esposa vai falar assim, o que houve? Está diferente? Pensei que se fosse brigar comigo, não brigou? Aí você fala assim, que diferente o quê? Está maluca? Estou nada, estou a mesma coisa. Aí você vira as costas e fala assim, yes, obrigado, Senhor, estou conseguindo. Mas não cria expectativa, não. Fala que você é homem de Deus, já não. Não cria expectativas. Mude aos poucos. Quando o Espírito Santo falar assim, essa é a hora, ele vai tocar no seu coração, vai falar, minha esposa, sim, eu estou diferente. Jesus Cristo mudou o meu viver, como diz o velho hino. Aí você vai falar. Antes disso, apenas mude, deixe que ela perceba, e vai perceber. Puxa, pensei que fosse falar isso, não falou. Pensei que fosse me xingar. Infelizmente, há pessoas que xingam ainda, sendo cristãos, mas Deus também liberta disso. Ele liberta de muitas outras coisas. As coisas vão acontecendo à medida que Deus vai trabalhando. À medida que nós vamos nos esvaziando, como lemos no texto, vamos sendo enchidos automaticamente pelo Espírito Santo. Um toma o lugar do outro. Quanto mais Deus na vida, menos carne. Quanto menos Deus, mais carne, mais velho homem, mais natureza caída. Como eu sou como pai? Eu educo, eu ensino, como fala a Bíblia,
Eu cumpro minhas promessas? Só em perguntar isso agora, eu já lembro de duas que eu não cumpri com o Thierry. Graças a Deus ele não está aqui. E outra também com o Tiago. Bom, muitas promessas que eu fiz para eles e não cumpri. Mas eles sabem disso. E eu sempre procurei ter uma relação de verdade. Minha vida, eles sabem, minha esposa sabe, eu não escondo nada. Até o pecado mais escabroso. Não quer saber, não pergunte. Também não vou dizer. Agora, se perguntar, quer resposta. Verdade. A verdade deve nortear a gente. A verdade deve nortear o nosso casamento, a nossa vida diária. João 8,32. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Pastor também. Pastor, acho que ele deu o meu fichário. Ele falou no final: precisamos de um libertador. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Como eu sou como diácono, aqui no púlpito, ali em cima, e aqui embaixo, junto com os irmãos. Como eu sou? Como você me vê? Os obreiros, como eles são? Como você vê os obreiros dessa igreja? É uma bênção só no púlpito? É uma bênção só na comunhão? É uma bênção só na igreja? E em casa? São reflexões, irmãos, que qualquer ser humano que pretende ser homem de Deus tem que pensar, tem que internalizar. Quem disse que ser homem de Deus é fácil? Por isso que eu falei, será que eu quero mesmo ser homem de Deus? Ainda, nesse tópico de o que é ser homem de Deus, como eu sou como cidadão? Eleições. O quanto das eleições entrou em mim? O quanto dessas eleições perverteram e corromperam o meu ser? O quanto dessas eleições ocultaram o brilho de Cristo na minha vida? Existem igrejas, irmãos, que estão brigando, fazendo vergonha a não cristãos, fazendo vergonha a ateus, porque leem que nós confiamos em Deus, mas estão colocando todas as fichas no político. Irmãos, o pastor tem dito nessa igreja, Deus governa a nossa vida. É Deus que governa a vida do homem de Deus. Não é presidente A ou presidente B. É Deus. Se Deus falar, esse vai entrar, ele vai entrar. Se eu disser, não, não é esse, eu quero esse. Ou se Deus disser assim, o líder que é colocado é de acordo com o povo que tem. Todo povo merece o líder que tem, como dizem alguns. O povo de Israel, por exemplo, Deus queria ser o seu líder, o seu rei. Mas eles queriam um rei físico, como qualquer outro. E Deus falou assim, tá bom, vocês querem um rei como todas as nações, vocês não querem Deus como o seu rei? E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós apostamos demais, muito mais do que deveríamos. Como eu sou como cidadão? Como eu sou como companheiro de trabalho? Não, aí é pesado. Poxa, eu vou ter que sair daquela rodinha lá que xingam, mas para eles é normal. Mas para você não é, irmão. Eu vou ter que parar de fazer aquilo, vou ter que parar de fazer aquilo outro, vou ter que me separar? Talvez sim. Não estou falando que nós precisamos ser radicais em tudo. Radicais nós temos que ser, mas é o Espírito Santo que vai dizer para você, sai, fica. Jesus ele estava no meio de pecadores, prostitutas, mas isso não é desculpa para a gente, ele estava lá evangelizando, ele não estava ouvindo piada, ele não estava lá participando da roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita, nela, não é no celular, de noite, é na Bíblia, na palavra de Deus. Aí você fala assim, ou pensa assim, você lê direto? Claro que não, irmão. Eu sou um pecador, falei no início, pecador brabo.
mas eu estou buscando. Eu quero ser. Eu não estou aqui como exemplo. O exemplo eu citei da Bíblia. Se eu fosse, eu nem citaria a Bíblia. Eu ia falar, irmãos, vou falar hoje sobre eu. Evangelho segundo São Gilmar, capítulo 7:1. Mas não, é Bíblia, é a palavra de Deus. Temos homens de Deus aqui de sobra. E temos o próprio Deus se esvaziando de Deus para se tornar homem. Em se tornando homem, ele nos mostra como ser homem de Deus. É o maior exemplo. Ser um homem de Deus é ser um indivíduo que faz tudo o que qualquer ser humano faz, desde que essas ações glorifiquem, exaltem, engrandeçam e enalteçam ao Deus que quer que sejamos dele. Você e eu, como seres humanos, não somos diferentes de outros seres humanos. O que nos distingue são nossas ações. O que nos distingue é o que eles veem em nós e o que nós vemos neles. Diz a palavra de Deus, então verás a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Em outras palavras, entre aquele que é homem de Deus e aquele que não é ou ainda não é. Será que eu estou disposto a ser um homem de Deus depois de tudo isso colocado à mesa? É para se pensar. Como eu disse, não é fácil. A outra pergunta, nós falamos até agora sobre o que é ser homem de Deus. Agora, como ser homem de Deus? Como me tornar? Como chegar a esse objetivo? Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que é o nosso texto base, Filipenses 2, o versículo 5 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes, porém, de eu falar especificamente sobre como ser, como me tornar um homem de Deus, eu preciso dizer, irmãos, o seguinte, esse texto base, capítulo 2 de Filipenses, do versículo 5 ao 8, esses 4 versículos, percebam comigo que ele fala, Paulo escreve aqui sobre o mistério da encarnação. Percebam que Paulo está falando, nesses 4 versículos, de uma viagem, a viagem do Cristo eterno ao Jesus histórico, que é um mistério da encarnação. Leia comigo de novo, por favor, versículo 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, em Deus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Olha a encarnação aí, olha esse mistério. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Deus se esvaziou de Deus e se tornou homem, para que, enquanto o homem se tornasse o perfeito homem de Deus e nos fosse o exemplo ideal. Então, voltando à pergunta, como ser um homem de Deus? Primeiro, há um convite aí. O convite para que se tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Se esvaziar de si mesmo, como diz a palavra de Deus. É uma escada de cima para baixo, do infinito para o finito, do eterno para o temporal. Mas como nós, você e eu, podemos ter esse sentimento de esvaziamento? Nos esvaziarmos de quê? Será que é um convite para que eu me esvazie da minha própria humanidade? Se Cristo desceu essa escada, a escada da humildade, e eu preciso ter esse mesmo sentimento, para onde mais abaixo de mim eu posso ir a fim de me tornar alguma coisa? O que Paulo está dizendo, irmãos, é que assim como Jesus não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou,
eu também preciso me esvaziar. Eu não posso usurpar o lugar de Deus em mim. Eu preciso me esvaziar. Mas de quê? Da minha presunção de divindade. O homem sempre quis ser igual a Deus. Lembra no Gênesis, capítulo 3, versículos 4 e 5? A serpente disse à mulher: Deus disse que se comer do fruto morrerás? Mentira, boba! Na verdade, se você comer esse fruto, assim como Deus, você conhecerá o bem e o mal. Você será como Ele. Opa, ser como Deus? Presunção de divindade. Precisamos ter esse sentimento e que Ele, esse sentimento de Jesus, de esvaziar, e que Ele nos leve ao esvaziamento dessa presunção de divindade, para sermos cheios de fato de Deus. Sermos criados à imagem e semelhança de Deus não nos foi suficiente. Nós precisávamos de mais. Segundo, assumir a forma de servo. Quando eu disse que eu sou o maior obstáculo para ser um homem de Deus, é porque, entre outras coisas, a minha natureza caída, ela nunca quer servir. Ela quer ser sempre servida, subsistindo em forma de um Deus, como se divindade fosse, buscando sempre o reconhecimento dos outros. A minha natureza caída tem vontade própria. Nós lemos Gálatas 5,17, onde diz que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Mas como ser um servo se o velho homem não se dobra, não se ajoelha? Jesus foi o maior exemplo de servo. Ele, naquela passagem, lavou os pés dos discípulos, dando o maior de todos os exemplos. Por último, irmãos, para finalizar, estou correndo um pouco, eu quero dizer que vocês lembram do X do tema, homem versus X, homem de Deus, um grande desafio. Esse X, ele está aí, e eu disse que ele cravou no meu peito, me intrigou bastante. Se vocês perceberem esse X, o X é um sinal de uma cruz caída. É uma cruz de lado, certo? Ser um homem de Deus é erguer a cruz de Cristo no ser. Sendo assim, o X da questão, o versus, aquilo que é contrário a nós, dar lugar à cruz de Cristo. Então fica sendo homem, não mais verso, homem, cruz de Cristo, homem de Deus, o grande desafio. Aí você diz, então a oposição acabará? A luta, a militância da carne com o Espírito acabará? Infelizmente não. A diferença é que agora toda a luta passa pela cruz de Cristo. Não é mais um ataque direto. Você busca ser homem de Deus, você absorve o poder da cruz, o sacrifício de Cristo. Agora todo ataque da carne vai passar pela cruz de Cristo. Se tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, se nos esvaziarmos da nossa presunção de divindade, da nossa pseudo-divindade, se assumirmos a forma de servos, se nos humilharmos e obedecermos, então o X, o versus, aquilo que sempre foi contrário, será substituído definitivamente pela cruz de Cristo. Agora, o homem natural sabe como enfrentar a carne. Ele conhece as armas. Ele sabe a importância da oração e da palavra de Deus. Ele sabe que precisa ser um homem de Deus e não de si mesmo. E, principalmente, ele sabe que a luz que o guiará a partir do momento que tomamos essa decisão, essa luz que vai nos guiar, fará com que as pessoas reconheçam a nós como filhos de Deus. E todos dirão, tal pai, tal filho, tal pai, tal filho, tal pai, tal filho, tal pai, tal filho. As pessoas verão Jesus na sua vida. Meu convite é que você tome essa decisão de se tornar um homem de Deus. Um homem que quer ser guiado pelo Espírito Santo. Um homem que quer, de fato,
não passar por essa existência, viver Deus. O mundo jaz no maligno, mas nós vivemos em Deus. O nosso apoio, o nosso arrimo, nossa segurança é Deus, precisa ser Deus. Eu queria que você apenas reclinasse sua cabeça, que eu vou orar agora. Senhor Deus, primeiro te agradeço por esta oportunidade. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, homens que buscam a ti, homens que procuram ser homens de Deus. E aqui está a tua palavra, viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Pai, o meu pedido a ti, Senhor, é que o teu Espírito Santo faça a diferença na vida dos teus filhos, que o teu Espírito Santo possa ser percebido pelos teus filhos e que as pessoas possam perceber também a ação do teu Espírito na vida de cada um. Deus, eu te agradeço porque a tua palavra foi pregada. Eu te agradeço porque a tua palavra habita em nós. Não somos nada. Sem ti, Pai, somos menos que nada. Te agradeço, Deus, por cada vida. Eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor continue falando e que possamos, Pai, remoer a mensagem, remoer a tua palavra e que ela fixe em nosso coração, como se fixou a cruz de Cristo, como se fixou a salvação da nossa alma, e que possamos ser pessoas diferentes, servos, assim como Deus nos serviu. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Obrigado, Deus, eu entrego tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.